Amém! Que a Shalom de Deus seja com todos vocês nessa noite, no todo-poderoso nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Que alegria, né? E grande satisfação poder estar com vocês mais uma vez aqui na nossa Escola de Poder nessa noite e trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Eu peço que aí mesmo onde você está, levante uma de suas mãos, feche seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, no todo-poderoso nome de Jesus, nessa noite, graças nós te damos pela bênção e o privilégio de estarmos aqui, unidos e reunidos para aprender mais da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ilumina os olhos dos nossos corações e nos dê espírito de sabedoria e revelação no Teu pleno conhecimento. Comunica-nos, Pai, a respeito da Tua própria vida, dos Teus valores, das coisas que Jesus conquistou na cruz do Calvário para as nossas vidas. E nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a vivermos a Tua palavra, a vivermos, meu Pai, aquilo que você deseja que vivamos. Não apenas conhecermos por ouvir falar, não apenas agregarmos um novo conhecimento, Pai, mas estarmos de fato, em nome de Jesus, inseridos na Tua vida. A Tua palavra diz, Pai, que tudo o que precisamos para vivermos uma vida de piedade, você já nos deu. Pai, em nome de Jesus, que o Teu poder opere poderosamente em nossas vidas, para que possamos Te obedecer pela fé. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no todo-poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Graças a Deus, creio que vocês estão prontos para mais uma palavra de Deus e temos sempre orado, pedido a Deus que nos ilumine, que nos revele coisas poderosas para compartilhar com vocês, amém? Então hoje eu tenho uma palavra, um estudo, né? É uma palavra mais rápida, né, do que geralmente acontece nos cultos. Os cultos têm louvor, ministração da palavra, ministração de curas, ministração de unção. Mas eu quero que você abra o seu coração nessa noite em nome de Jesus para receber tudo o que o Senhor tem para a sua vida, amém? São coisas importantes. Hoje nós vamos ministrar sobre a justiça da fé. Já ouviu falar? Se já ouviu falar, entende o que significa a justiça da fé? A justiça da fé é um presente de Deus para todos aqueles que estão em Cristo. É um presente imensurável. Você não tem ideia do valor e do tamanho desse presente que recebemos em Cristo Jesus. Mas a maioria dos cristãos não tem conseguido viver, desfrutar desse presente, desse e de tantos outros que Deus tem nos dado. Amém, meus amados? Há um texto lá em Romanos 12, versículo 1 e de número 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, né, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a este mundo, não vos amoldeis às coisas desse mundo, mas deixai-vos transformar pela renovação da vossa mente, para que vocês possam comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, a Bíblia fala na boa, agradável e perfeita vontade de Deus e muitas vezes nós ficamos com água na boca, né? Por assim dizer, como eu posso desfrutar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É claro que quando falamos sobre essas coisas, sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, isso nos leva a um pensamento, a idealizarmos uma vida onde nós tenhamos segurança naquilo que fazemos, né? Vivamos uma vida de vitória. E falando sobre vitória, é exatamente esse texto que eu quero falar para você nessa noite, sobre duas coisas importantes, né? Essa aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes. Uma, nós vamos falar sobre a vitória que há em Cristo Jesus. E outra, nós vamos nos aprofundar um pouco sobre a justiça da fé. Há quem diga que é pura teologia, eu digo para vocês que não. Eu sou um homem do Espírito. Para ensinar, primeiro eu oro, eu leio, eu medito muito, apago aqui e acendo aqui. Então que as palavras que você vai receber nessa noite sejam palavras que acendam o teu coração. Até quando oramos em línguas, né? Apaga aqui e acende aqui. Mas hoje você vai ouvir a palavra de Deus, uma palavra que pode te trazer vida.
Amém? Quantas pessoas têm relatado e testemunhado que não têm conseguido ter vitórias na sua vida? Vitórias em muitas áreas, né? Vitória aqui, vitória a respeito disso, daquilo. E a Bíblia fala, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu vou ler esse texto agora para você, com você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, e eu vou usar aqui o versículo de número 14, amém? Esse versículo, né, ele está dentro de um contexto, mas hoje eu quero ler para você e quero falar um pouco sobre isso. Diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ou bom perfume de Cristo, né? Olha como começa: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Eu quero pegar a parte A desse texto para começar essa aula nessa noite. Essa declaração de Paulo é uma declaração no Espírito, de uma convicção plena daquilo que ele sabia através da experiência dele com Deus. É por isso que está escrito: se não houvesse nas palavras de Paulo verdades espirituais ou plena convicção, jamais o Espírito Santo teria permitido que isso entrasse nas Escrituras. Então, essa declaração de Paulo é uma declaração poderosa, que nos faz pensar um pouco mais porque que a vida de alguns é de derrota em derrota. O problema não está na palavra. A palavra é perfeita. A palavra, como diz um salmo, está exaltada sobre todas as outras coisas. Deus estabeleceu a sua palavra, está estabelecida no céu. Deus, ele vela em cumprir as suas palavras. Então, tudo que está escrito, funciona, é real, é verdade. E nós precisamos entender que a vontade de Deus é que vivamos o que está escrito. Se não estamos vivendo, temos que aprender e entender, por meio de discernimento espiritual, o porquê que não estamos vivendo o que está escrito. Então, o versículo, a parte A desse versículo, 2 Coríntios 2,14 diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Eu acredito que isso não seja uma prerrogativa apenas do apóstolo Paulo, um privilégio só de Paulo. Que Deus tivesse conduzido Paulo vitoriosamente naquela missão, não acredito, né? E o próprio Paulo ensina posteriormente que essas coisas que ele declara não são circunstanciais, não era só para a circunstância. São doutrinas, ensinamentos bíblicos para nós, como eu já disse. Se não fosse para nós, o Espírito de Deus não tinha inspirado Paulo a dizer e a escrever isso. Então, se está escrito, se está em nossas mãos, é porque Deus quer também nos conduzir vitoriosamente. Mas veja que Paulo diz que Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo. Por meio de Cristo, da palavra de Cristo, dos atributos que Cristo nos dá, da herança de Cristo, da fé em Cristo. E Paulo vivia isso. Era por isso que ele declarou, exatamente por isso que ele declarou que Deus conduzia-os vitoriosamente em Cristo. E por onde eles andavam, exalavam um bom perfume do conhecimento. Em primeiro lugar, eu quero te dar uma orientação. Para que possamos ver um Deus todo-poderoso nos guiando vitoriosamente, precisamos entender que Deus, ele tem um plano conosco. Você foi chamado por Deus para ser inserido no reino e nos planos de Deus para o seu tempo, para a sua época. Para um propósito você nasceu e foi ungido desde o ventre materno. Todo cristão, todo filho de Deus, todos aqueles que estão em Cristo, verdadeiramente estão em Cristo, eles foram chamados para um propósito. Eles nasceram em Cristo para um propósito. A maioria dos cristãos não vivem esse propósito. São inúmeros motivos. Muitos deles ainda nem chegaram a ter um encontro real com Cristo. Esse é um dos motivos. Às vezes, amados, falar para crentes é um desafio.
O que dá vontade na gente é de pegar a Bíblia e começar o ABC, o beabá da vida cristã. Porque estamos no meio de muitas pessoas que tiveram um encontro real com Cristo, estão crescendo, estão desfrutando das coisas poderosas do poder de Deus, de experiências extraordinárias, o Espírito fala ao coração deles. Mas outros estão dentro da igreja e isso é sério, não tiveram um encontro real com Cristo. Motivo esse que faz muitos deles não desfrutarem dos privilégios, dos presentes, das prerrogativas que Deus nos deu em Cristo. Muitos deles, por não terem tido um encontro real com Cristo, eles não desfrutam da justiça da fé. Amém? Então, amados, aqui dentro ainda, Deus nos conduz vitoriosamente. A vontade de Deus é essa. Nós vamos já falar um pouco sobre isso a nosso respeito. A vontade de Deus a nosso respeito é que tenhamos tudo e vivamos tudo o que Cristo Jesus pagou, comprou com a sua morte e ressurreição depois da cruz do Calvário. Então, amados, escutem bem o que eu estou dizendo para vocês. O Deus ao qual servimos é um Deus que deseja nos conduzir vitoriosamente em tudo em Cristo. Primeiro, precisamos estar inseridos no seu plano. Para qual propósito eu nasci? Você já se fez essa pergunta? Para qual propósito eu nasci? Para atender que chamado? Eu estou obedecendo o chamado de Deus? Num geral, para que depois as pessoas não fiquem mandando mensagens aí no chat ou no privado. Pastor, qual é o meu chamado? Deus já lhe falou alguma coisa sobre o meu chamado? O teu primeiro chamado é estar em comunhão com o Espírito Santo. Uma das coisas que o Senhor me ensinou de forma contundente, e nós já ministramos isso já na Escola de Poder, tendo vários textos como base, um deles, Atos 13, que fala que Paulo e Barnabé, eles viviam na igreja lá em Antioquia, entre outros homens de Deus que já tinham ministério. A Bíblia diz que havia profetas e mestres. Eram pessoas que já tinham chamados desde o ventre materno. E eles serviam ao Senhor como? Jejuando, adorando, né? Eles estavam ali servindo a Deus no Espírito. Se começa a servir a Deus aqui no Espírito. A graça é liberada a partir do seu Espírito, no átrio interior do seu coração. Se começa a servir a Deus no Espírito, independente de você ter ouvido do seu pastor um chamado para fazer isso ou aquilo, se serve a Deus no átrio interior do seu coração, servindo a Ele em Espírito, adorando, jejuando, buscando conhecimento da palavra, buscando ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus, porque isso também se aprende. Você ter discernimento aguçado para ouvir a voz de Deus, conhecer e aprender a conhecer a Deus. Isso é uma coisa que acontece no coração. Então, o primeiro chamado de muitos é exatamente estar em comunhão com Deus, servir a Deus no Espírito. Depois, os serviços ministeriais no corpo, na igreja, para a manifestação do nome de Cristo no reino, através do ministério, da imposição de mãos, vem depois. Você precisa servir a Deus no ato interior primeiro. Muitos não entendem isso. Muitos vão entender isso lá pelo fim do ministério, na vida, na carreira, no ministério público deles, no ministério terreno, que vão entender que tem que servir a Deus em primeiro lugar. E ao contrário, você tem que aprender isso em primeiro lugar. Você tem que servir a Deus no coração. Desenvolver o temor do Senhor, procurar conhecer com a vontade de Deus, ser cheio do Espírito, ter alegria na palavra, desfrutar da alegria da sua salvação, que é outra coisa. Isso aqui seria assunto para uma outra escola, talvez até várias aulas, uma matéria. A alegria da salvação. Muitos hoje não têm alegria da salvação. É o caso de se pensar se tiver um encontro real com Cristo. Você não tem alegria pela sua salvação? Agora eu quero te deixar esse questionamento. Eu quero tirar as minhocas da latinha agora, deixar alguns pensando, né? Você tem alegria por ser um salvo? Esse é um indício de que você é um salvo. Quando você tem alegria por ser um salvo. Olha, a coisa é séria. Então, meus irmãos, entendam. São questões que nós precisamos entender. Servir a Deus em primeiro lugar no Espírito. Esse é o teu primeiro chamado. Amém? Então, quando você cumpre o seu chamado em Deus, e você cumpre ele de forma excelente, de forma agradável, isso sobe
nas narinas de Deus como um incenso gostoso, uma erva aromática, como um cheiro agradável nas narinas de Deus, seja que você esteja servindo na igreja, no ministério do seu pastor, ou servindo a Deus no seu primeiro chamado, isso sobe nas narinas de Deus como um cheiro agradável. Aí é que acontece Romanos 12 na sua vida, e o versículo de número 1. Você se torna um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque isso passa a ser um culto espiritual na sua vida, no qual você começa a desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O caminho é esse: servir a Deus no átrio interior. Isso te traz vida, isso te traz estrutura espiritual. Quer ser um crente maduro? Você pensa que a maturidade que você adquiriu na sua vida terrena, nas experiências no trabalho, nos cursos que você fez, na faculdade, isso pode ser agregado na sua maturidade espiritual? De maneira nenhuma. Maturidade espiritual é outra coisa, vem por outras práticas, vem por outros exercícios. Você se considera maduro espiritualmente falando? O crente maduro, eu quero dizer alguns indícios para você de um crente maduro. Ele aprendeu a orar só, aprendeu a buscar as escrituras só, aprendeu a amar a Deus pela sua salvação, sem ninguém estar forçando a barra com ele, dizendo faça isso, faça aquilo, leia a Bíblia, vai orar, vai se converter, crente. Deixa eu dizer para você, a maturidade vem da decisão de buscar a Deus no átrio interior. Aí Deus começa a ver em você um servo confiável. É, pastor, existe isso, servo confiável? Sim. Jesus foi um servo confiável e muitos outros. Não só Jesus. Jesus, no dia do seu batismo, Deus deu um testemunho a respeito dele. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por que Deus tinha prazer? Porque podia confiar. Porque sabia que Jesus estava ali como homem também e que Jesus iria obedecer e sofrer tentações. E ele sofreu. Sofrer tentações é algo sério. E ele foi fiel até o fim. Deus disse, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, porque podia confiar. Hoje nós estamos vivendo numa geração que não entende que Deus quer confiar em nós também. Mesmo sabendo que somos falhos, às vezes inconstantes, distraídos, Deus quer confiar. Deus quer confiar a nós sua palavra, seu poder, sua unção, seus segredos. Ele quer amigos. Mesmo falhos, Deus quer pessoas maduras que saibam que estão ali. Senhor, eu sei que eu tenho algumas falhas, mas eu vou contigo até o fim. São esses que Deus procura para confiar os seus segredos, a sua unção, o seu poder, a sua glória. Ele quer encontrar você. Então você precisa amadurecer, servir a Deus no seu chamado. Amém? E aí você está sendo conduzido por Cristo vitoriosamente. Quando você se dedica a uma vida de oração, quando você se dedica a conhecer as Escrituras, sabendo que nelas contém a vida eterna e o poder de Deus, e você busca isso com afinco, sem ninguém estar te exigindo, sem ninguém estar tendo que brigar com você, aquela coisa de dizer, vai crente, se converte. Amados, quando você serve a Deus de todo o seu coração, então Deus começa a te confiar coisas. Deus começa a gerar o teu próprio crescimento. A estrutura espiritual, a casa espiritual dentro de você começa a ser erigida, começa a ser construída, começa a crescer. Então Deus quer confiar. Jesus sentou do lado de Paulo, Cristo ressurreto, né? Cristo ressurreto sentou do lado de Paulo e disse, que bom, você foi forte, que eu posso confiar em você, algo assim, lá em Atos. E disse, agora você vai para Jerusalém. Era um servo confiável, o qual Deus amava. Pedro, Tiago, João, outros. E eu creio que assim Deus deseja que seja conosco. Eu estou falando de coisas espirituais e coisas sérias para Deus. Se é sério para Deus, se é importante para Deus, tem que ser importante para nós. Como ter vitória? Como desfrutar vitórias que muitos outros não desfrutam? Seguindo o plano, seguindo a rota, servindo a Deus no ato interior, vivendo uma vida constante na presença de Deus.
Isso nos leva a viver vitoriosamente, desatando a graça de Deus. É uma coisa que acontece de dentro para fora. O Espírito está dentro de nós. O Espírito provoca o poder e a graça de Deus, a explosão de graça. Mas nós precisamos servir no ato interior. Agitar essas águas que estão dentro de nós para que elas não fiquem paradas. Procurar conhecer, prosseguir em conhecer, obedecendo. Fazemos muitas coisas pela fé. Tem pessoas que acham que a fé só serve para conquistar recursos, um bom salário, ou a cura de alguém que a gente ama, ou a nossa própria cura. Amados, obedecer é um ato de fé. Congregar é um ato de fé. Tem muita gente que quer servir a Deus em casa. Quer servir a Deus, eu tenho um Deus no meu coração, mas não quer se meter na igreja, porque a igreja é lugar de problema, lugar de escândalos. É claro que a igreja é um lugar de problemas, porque tem pessoas chegando e pessoas vivendo nela, saindo dela. Pessoas que estão chegando do zero vão criar problemas. Sem falar também que até os líderes têm defeitos, pois são humanos. É um lugar de problema, mas a Bíblia diz em Hebreus 10 que não devemos deixar nossa congregação. É um mandamento bíblico para a nova aliança. E quando obedecemos pela fé. Eu vou obedecer. Por mais que eu não tenha esse desejo, por mais que eu não me sinta encorajado a congregar, a Bíblia diz que eu tenho que congregar. Então começa daí a maturidade. A Bíblia diz. É vontade do Senhor, e eu vou fazê-lo. Eu vou congregar. Embora a minha alma, diga para mim que não, que eu devo servir a Deus em casa, mas a Bíblia diz que eu devo me reunir como igreja. Eu devo me congregar para lá aprender. Deus quer. Tem pessoas que acham que servir a Deus é Deus mandar você só para lugares perfeitos. É Deus pedir que você só se coloque em situações perfeitas. E o que a Bíblia diz lá em Romanos? Que todos os dias nós somos levados como ovelhas mudas ao matadouro. Hein? Jesus nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Amados, eu estou fazendo uma comparação extrema. Deus não vai querer de você só que você vá estar em lugar... A matar em casa é zona de conforto. Não ir para a igreja, não congregar, não ser confrontado pela palavra, não ter o nosso ego, o nosso orgulho confrontado, é zona de conforto. Não ter que lidar com o problema dos irmãos, as falhas dos irmãos, as falhas da igreja, é estar na zona de conforto. É por isso que muita gente não obedece, porque não tem fé, que Deus vai ajudar, que Deus vai orientar, que Deus vai guardar, que Deus vai dar sabedoria. Amados, a obediência é pela fé. Quando eu entendo o que Deus quer, não importa se eu gosto ou não, se eu acredito que vai dar certo ou não, eu tenho que fazer. Mesmo que a minha alma diga que não, eu tenho que obedecer. Porque Deus sabe o que é bom ou não para mim. Nem sempre nós sabemos. Nós achamos muitas coisas, mas quem sabe o que de fato é bom é Deus. É o nosso Pai. Então isso é só, amados, umas orientações, porque muitas pessoas têm vivido dentro da igreja e a sua vida de derrota em derrota. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que algumas pessoas, por não terem esses princípios no seu coração. Então, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. É obedecendo a palavra de Cristo, sofrendo os sofrimentos de Cristo, tendo fé na palavra de Cristo, sendo guiado pelo Espírito de Cristo. Jesus, ele sofreu tentações, rejeição. A Bíblia diz em 1 Pedro 3 que ele foi injuriado, ele foi caluniado. A Bíblia fala de calúnias, injúrias, difamações. Chamaram ele de Beuzebu, que ele expulsava demônios por Beuzebu. Chamaram ele de glutão. Chamaram ele de samaritano. Chamaram ele de líder rebelde, revolucionário. E tantas outras coisas. Veja que ele está endemoniado. Até de endemoniado, Jesus levou o nome de endemoniado. Mas ele tinha que estar ali para obedecer a Deus. E nós queremos nos preservar, porque eu não quero confrontos, eu não posso ser confrontado. Se eu for confrontado, eu vou ficar triste. Eu não quero ter problema com pessoas. É melhor servir a Deus na minha casa. Mas você está se protegendo de quê? Como é que você vai crescer?
Como é que você vai desenvolver uma estrutura espiritual poderosa, firme? Como é que você vai ser treinado no amor de Cristo se você nunca tiver em situações que você tenha que perdoar, que você tenha que sorrir ao invés de ficar com ódio, que você tenha que aprender a liberar perdão? Pastor, você está falando de quê? De maturidade. Daí você tira os filhos maduros e os que não são maduros. Quem gosta de estar na zona de conforto não cresceu, não é um filho maduro, não é um filho que Deus possa confiar. Deus vai colocar você no meio dos problemas, para que você cresça e a sua luz brilhe, e o sal que você tem dê sabor às pessoas. Deus vai colocar você no meio dos problemáticos. Para quê? Para que você possa ser solução no meio dos problemas deles. Quando eles estão achando que não tem solução, você chega com a palavra de Deus e um comportamento diferente e traz a solução. No meio de pessoas rudes, grosseiras, cheias de raiva, de ira e ódio, e você mostra o outro lado, mostra o amor, mostra o perdão. Essa é a vontade de Deus. É aí que Deus começa a te conduzir vitoriosamente. É aí onde Deus começa a abrir as portas, né? As tão esperadas portas das bênçãos. É quando obedecemos, meus amados irmãos. É quando somos conduzidos por Cristo, pelo conhecimento de Cristo. Agora eu vou entrar no outro assunto nessa noite, né? Que é o conhecimento de Cristo. Certa vez eu ouvi numa aula do Mike Murdock um áudio, eu não lembro mais o nome da série de estudos dele, né? Do tema. Mas ele disse, existem dois tipos de pessoas, cristãos. Existe o que conheceu a pessoa de Cristo, a salvação. Existe o que conhece não só a pessoa de Cristo, mas os ensinamentos de Cristo. São duas pessoas totalmente diferentes, que têm resultados totalmente diferentes. Hoje em dia nós vemos uma igreja que só conheceu a cruz. Jesus é o meu Salvador, sou lavado e remido no sangue de Jesus. E passa a vida cantando o hino de cruz. Passa a vida falando da cruz, eu fui para a cruz, eu estou na cruz, Jesus morreu na cruz. Isso é bom, isso é tremendo. Tem que passar pela cruz. Para ser salvo, tem que ir. Jesus disse, aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo seria também tema para uma aula, para uma outra matéria de 50 aulas. Pelo amor de Deus. Essa geração precisa ouvir essa palavra de Cristo mais do que nunca. Negue-se a si mesmo. Porque hoje em dia as pessoas, os crentes de hoje, permita-se fazer o que você quer, permita-se ser você, permita-se desfrutar daquilo que a sua carne quer. É o permita-se, né? Seja você mesmo, faça o que você mesmo quer, eu faço o que é tudo eu. E quando seguir a Cristo é a morte do eu. E aí? Seguir a Cristo é a morte do eu. Sabe quem que vai entrar no céu? Quem morreu pro eu. O ruim dessa geração mimada, dengosa, que se protege, essa geração de crentes de cristal. Ai, eu fiquei ferido. Os meus amigos me deixaram, não curtiram as minhas postagens, disseram que me amam, mas são falsos. Querido, eu quero ver você com essa desculpa no tribunal de Cristo. Deus nos coloca no meio dos falsos. Deus nos coloca no meio dos problemáticos. Deus nos coloca no meio de pessoas muitas vezes que vão nos criar problemas, vão caluniar só para provar o nosso coração, se somos fiéis a Ele, se somos pessoas que têm morrido, têm colocado o velho homem na cruz do Calvário. É a morte do eu que vai nos levar para o céu. Essa geração diz, seja você mesmo. Jesus disse, negue-se a si mesmo, negue as vontades da sua carne. Negue a sua rebeldia, negue a volúpia, negue a luxúria, negue o pecado, negue os desejos exacerbados da carne. Isso é negar-se a si mesmo. Aquele que quer seguir após mim, que palavra! Aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. Todo dia tem que morrer. Não é tome a sua cruz no dia que confessou Jesus, não. Tem gente que tomou a cruz no dia que confessou Jesus e acabou só naquele dia. Eu creio em Cristo, mas quer viver no pecado. Não dá, meu irmão. É negue-se a si mesmo. Então, eu já estou entrando em outra matéria, né? Vamos voltar aqui, né? Para a justiça da fé. Para a gente terminar. Então, meus amados, tem gente que parou na cruz. E não conheceu algo que vem depois da cruz.
que é o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Algumas pessoas que só sabem dizer, eu sou pecador, eu sou... Amados, pastores, líderes, professores de escola dominical, qualquer crente que viva ensinando, dentro ou fora da igreja, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Eles não percebem, mas eles estão vivendo na justiça da lei. Existem duas justiças bíblicas pelos quais os homens se justificavam, se justificam, né? Existe a justiça da lei, essa passou. É o que a igreja dessa geração quer viver, na justiça da lei. Por isso diz, eu sou pecador. Quem dizia que o homem era pecador? A justiça da lei. Paulo fala, se você ler a Bíblia, simplesmente pegar a sua Bíblia e estudar o livro de Romanos, que é coisa que ninguém quer fazer, você vai ver tudo sobre isso. Paulo fala que pessoas querem ser justificadas pela lei. Não tem como. Isso passou. Quando não existia pecado, onde é que está isso na Bíblia? Paulo diz que quando não existia lei, como é que você sabia que algo era pecado? Você ser alguém mentiroso. Como é que você sabia que mentira é pecado se a lei não dizia isso? Se você nunca conheceu a lei? Então as pessoas do mundo, elas precisam ouvir ainda sobre a lei, na graça. As pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Cristo, precisam ouvir alguma coisa da lei. Não justificação da lei, mas os pecados, né? Porque a lei, ela aponta os pecados. E as pessoas, quando elas não tinham ouvido falar sobre lei, no passado muito antigo, antes da lei de Moisés, ela mentia. Quem podia dizer para ela que ela estava em pecado? Ei, mentir é pecado. Por que mentir é pecado? Aonde é que diz isso? Aí a lei veio por isso. Não minta, não roube, não mate, não cobice a mulher do próximo, não isso, não aquilo. Então a justiça da lei veio para isso, para dizer para o homem, você está em pecado. E agora? Morto espiritualmente. Você está morto espiritualmente. Então a lei veio para ajudar o homem a entender que precisava de um Salvador. E a lei veio tão pesada, que os homens, por mais que tentassem cumprir a lei, eles não conseguiam. A lei, os seus mandamentos, tem gente que pensa que a lei é só os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos eram os principais mandamentos, o carro-chefe da lei, né? Era a vanguarda da lei. Mas existiam outros pormenores que quase sem fim. Eram quase, como é que, deixa eu dizer para você aqui, os preceitos da lei eram quase ilimitados. E a Bíblia diz em Gálatas que se alguém tentasse viver, se justificar pela lei, por mais que cumprisse quase toda ela, tropeçasse em alguma coisa da lei, perdeu tudo. Voltava a estar morto espiritualmente, era um pecador. Tem muita gente hoje na graça querendo ser justificado pela lei. Eu sou um pecador, eu não consigo. Querido, Jesus já conseguiu por você na cruz do Calvário. Mas isso não quer dizer que você não precisa fazer nada, entendeu? Aí tem gente que eu sou um pecador, é justiça da lei. É por isso que essas pessoas não têm vitórias. Elas não conhecem o poder de Deus. Amados, a graça, a salvação em Cristo, é você parar de lutar com as suas próprias forças para ser salvo e simplesmente crer e receber a salvação em Cristo Jesus. Isso sim é a justiça da fé. Eu vou aqui só botar aqui para carregar, para não ter aqui a surpresa de descarregar, né? Rapidinho. Amém? Então vamos lá, vamos voltar para a gente terminar essa segunda parte. Eu vou só fazer uma introdução. Eu tô adquirindo materiais para poder ensinar mais sobre a justiça da fé, a graça, e coisas que no meu espírito eu vejo que a igreja está pobre, deficiente. Por isso, você vê as pessoas não conseguindo nem servir a Deus, nem ser um cristão. E nós estamos vivendo numa época, né, de definição. Né? Eu quero falar isso aqui com todo o coração, sem julgar ninguém. Cantores gospel saindo do armário. Pessoas definindo a sua vida. Eu não consigo mesmo, eu sou assim, eu nasci assim. Então, se Deus me ama, eu vou ser salvo assim. Eles não estão entendendo
que há um poder maior do que eles. O que foi que eles viveram? Eles viveram religiosidade. Eles viveram debaixo de um jugo de religiosidade, onde pessoas diziam para eles que eles deveriam fazer isso, isso, aquilo, e não deveriam fazer isso, isso e aquilo. E as próprias pessoas que diziam para eles que eles deveriam fazer isso e aquilo, não viviam, não faziam. Então hoje eles estão frustrados com a igreja. E eles não encontraram o poder de Deus através da igreja. Eles não conheceram a graça e o poder de Deus. E essa deficiência persegue a igreja. Uma igreja fraca. Uma igreja que não conheceu o poder de Deus. Uma igreja que parou na cruz. Uma igreja que se converteu ao Evangelho. E depois do dia da sua salvação, da sua conversão, o que eles conheceram foram rudimentos humanos. Pessoas vivendo a justiça da lei dentro da igreja. Uma fé inócua. Não viram o poder de Deus. Não nasceram debaixo de uma graça poderosa. Não conheceram o poder do Espírito Santo. Nunca ouviram falar nem no Espírito Santo, quanto mais na comunhão com Ele. Não conheceram o fogo do Espírito. Não conheceram, amados, a realidade da graça de Deus que cresce e explode dentro de nós progressivamente por meio da obediência e da comunhão. Então essas pessoas, elas não tiveram oportunidade. Hoje elas estão saindo do armário. Hoje elas estão desistindo de Deus. E está sendo fundado igrejas para essas pessoas frustradas. Alguém não conseguia obedecer numa determinada área, agora tem a igreja para fulano de tal. Igreja isso. Amados, isso não é Bíblia. Isso não é Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é poder para a salvação. É pessoas terem um encontro real com Cristo e serem transformadas. Aquele que mentia não minta mais, o que bebia não bebe mais, o que matava não mata mais, os pecados de ordem moral, prostituição, adultério, homossexualidade, tantas outras coisas que as pessoas não conseguiam. Em Cristo Jesus há libertação. O que essa geração precisa aprender é sobre a justiça da fé. Tirar a justiça da lei do meio da igreja, do meio do povo de Deus e começar a ensinar sobre a justiça da fé. E Paulo ensinou isso profundamente porque ele vivia isso. Pessoas querendo se justificar por meio das suas próprias obras, tentando fazer na força do braço, achando que títulos, diploma, carteira ministerial, essas coisas não servem para nada, não nos levam a crescermos no conhecimento de Deus em nada. É conhecer a Cristo. Alguns conheceram só a pessoa de Jesus, a salvação. Outros conhecem os ensinamentos de Jesus, os princípios de Jesus e seguem a Jesus por meio da sua sabedoria. É outro nível. É a morte do eu e o crescimento no conhecimento de Deus que vai te levar a ver Deus face a face. Então vamos lá. Eu quero ler um outro texto com vocês aqui. E Paulo ensinando sobre isso, né? E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que nós fomos alcançados para isso. Cristo nos alcançou para crescermos a tal ponto de vivermos o que a Bíblia nos ensina. Isso é um plano de Deus, é um projeto de Deus. Ele nos alcançou para isso. E muitos não estão vivendo o que foram alcançados, o que foram alcançados para viver, né? Paulo diz no versículo 12 de Filipenses 3, né? É o final do texto que eu vou ler. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, Paulo está ensinando aqui aos filipenses sobre a justiça da fé, que não é fazendo isso, fazendo aquilo, tendo isso, tendo aquilo, diploma, carteirinha, se esforçando na alma e na carne. O esforço tem que ser no coração, no ato interior, que alguém vai alcançar a justificação. Eu quero começar aqui esse texto, que está em Filipenses 3, a partir do versículo de número 1. E diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, ou os impuros, né? Cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Paulo estava dizendo que não precisava mais fazer aquela marca na carne do prepúcio, no pênis do homem, né? Pois nós é que somos a circuncisão.
Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que servimos no Espírito que está dentro de nós, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Não, a nossa confiança não é pela força que eu faço para ser santo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Olha o que Paulo diz. Ele, se alguém tivesse confiança para dizer assim, eu consegui a minha salvação pelas minhas obras, Paulo era o melhor. Ele disse, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, era de Israel, da nação de Deus, da tribo de Benjamim, uma tribo privilegiada, verdadeiro hebreu, era um hebreu de natureza, né? Ele era um hebreu genuíno, né? Quanto à lei, ele fala, com relação à lei, eu era fariseu, tinha chegado no mais alto nível. Quanto ao zelo dessa lei, perseguidor da igreja. Eu não só era um fariseu de carteirinha, mas eu era fariseu praticante. Eu persegui a igreja, em outras palavras, matei cristãos, né? Perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, está falando da justiça da lei, irrepreensível. Paulo disse, olha só, preste atenção no currículo, no know-how de Paulo como um religioso, na justiça da lei, antes de conhecer a Cristo. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencia à tribo de Israel, aliás, pertencia à nação de Israel, ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu original. Quanto à lei, cheguei ao nível de fariseu. Quanto ao zelo, cheguei a perseguir até a igreja. Quanto à justiça da lei, irrepreensível. Se tinha alguém irrepreensível na justiça da lei, em tentar fazer tudo corretamente para ser salvo, o melhor deles era Paulo. E veja o que ele diz com relação a essas coisas. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de quê? De Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Não só o know-how como fariseu, ser hebreu de hebreu, da tribo de Israel, de Benjamim, circuncidado, com relação à justiça da lei irrepreensível, qualquer outra coisa comparado à suprema grandeza de conhecer a Cristo e prosseguir em conhecer, ele diz que tudo ele considerava como perda. E olha o que ele diz a seguir, né? Como perda, suprema grandeza do conhecimento de Cristo, né? De Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Paulo coloca tudo numa balança, todo o conhecimento, que ele tinha a força da carne, a inteligência humana, o fato de ser um fariseu, perseguidor da igreja, irrepreensível na lei, na justiça da lei, circuncidado, ou qualquer outra sabedoria, ou qualquer outra honraria que ele tivesse como homem, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, ele considerava como esterco. Vocês sabem o que é esterco, né? Esterco é estrume, excremento. Ele comparava qualquer coisa com a suprema grandeza de conhecer a Cristo, essas outras coisas, para ele era lixo. Com relação à salvação em Cristo, essas coisas não funcionam. Não é por mérito, é pela graça, pela misericórdia de Deus, né? Versículo de número 9. E ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça. Olha o que Paulo disse, não tenho a minha própria... Paulo tinha certeza da salvação não pela própria justiça dele, pelo fato dele ser um apóstolo proeminente, o melhor de todos, escreveu quase todo o metade do Novo Testamento, né? Escreveu quase metade do Novo Testamento, era um apóstolo excelente. Não era por isso. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Aí ele fala da justiça da fé. Esse texto de Filipenses 3,9 fala da justiça da lei e da justiça da fé. Por isso que muitos cristãos religiosos hoje estão tentando viver a justiça da lei. Né? Eu sou o pior dos pecadores. Querido, a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Como você diz que é o pior dos pecadores? Nós somos justos segundo os olhos de Deus. Pastor, mas você é perfeito? Não. Quando a Bíblia fala justo, não é perfeito.
é alguém que recebeu um presente de Deus em Cristo. A justiça de Cristo me reveste. E o que acontece com você, pastor, quando você falha? Quando você peca, erra o alvo? Porque eu tenho uma aliança com Cristo, e eu estou debaixo dessa aliança, eu me arrependo dos meus pecados, e o que eu faço? Eu levo esses pecados a Ele, e Ele perdoa os meus pecados e me purifica de toda injustiça. E continua olhando para mim, me vendo como justo. A justiça da fé. Então, amados, não é que eu tenha que fazer alguma coisa para ser salvo. Eu faço alguma coisa por amor a Cristo e obediência. Como eu sei que Ele me salvou e me justificou, então eu pratico as boas obras que a palavra ensina. As boas obras: perdão, fé, amor, me abstenho do pecado. Eu já sei que Jesus me separou, eu também não fui santificado, separado para ser dele, então eu sei que eu não posso mais viver nessas obras. Agora, o que me salvou não é a prática de me afastar dessas obras, minha própria justiça, não. O que me salvou foi a justiça de Cristo. Foi eu ter crido nele como meu Salvador e ter recebido de forma humilde a sua palavra, então ele me salvou e me justificou. Deus olha para mim e me vê como? Pecador ou justo? Como é que Deus olha para você? Como é que você acha que Deus vê você? Quando Deus olha para você? Pecador ou justo? Se alguém ainda pensou assim, Deus me vê como pecador, você está operando pela justiça da lei. Que a lei dizia para todo mundo, você é pecador. Por mais que você tente, você é pecador. Era isso, amados. Então, a lei dizia isso. Você é pecador. Por mais que os homens tentassem, a lei estava sempre dizendo, você é pecador. Porque essa era a sensação que as pessoas sentiam quando elas tentavam ser irrepreensíveis pela justiça da lei e elas faziam tudo certo, tudo certinho. De repente, um dia elas tinham um pensamento promíscuo. Então elas falavam algo que não deviam, não eram justas nos negócios. A lei estava lá para dizer, você é pecador, você é pecador, você é pecador. E aquela pessoa tinha a sensação, e realmente era verdade, de que tudo que ela tinha feito tinha sido perdida, ela continuava como um pecador. Então isso era proposital. Por que a lei fazia isso? É tanto que Paulo chama a lei de ministério que traz a morte, né? E a graça de ministério da vida, né? Do espírito de vida. Era proposital, para que todo ser humano soubesse que pelas suas próprias obras ninguém conseguiria ser salvo. E apontava para Cristo Jesus. Todos precisávamos receber da justiça de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Então escutem, eu queria dar só essa introdução sobre a justiça da fé. E por causa disso, porque muitas pessoas vivem pela justiça da lei, elas não conseguem crer que elas estão aptas para alcançar as dádivas de Deus. Quem vive pela justiça da lei, vive em derrota, não de vitória em vitória, não de fé em fé. Todas as vezes que elas tropeçam, elas estão sempre derrotadas. Errei de novo. Sou pecador. Deus não vai me aceitar. Então, qual o intuito de deixar essa palavra com vocês? Que vocês cresçam na graça e no conhecimento. Conheçam e prossigam em conhecer a Deus. E a graça de Deus vai crescer dentro de vocês. É isso que é crescer em graça e em conhecimento. Quanto mais eu conheço a Deus, mais graça. Quanto mais eu conheço a Deus, mais graça se desata, se manifesta na minha vida. Mais forte eu me sinto. O pecado fica menor, Deus fica maior. A palavra audível, a voz do diabo vai amildando. Então eu quero dizer para vocês, viva na justiça da fé e não na justiça da lei. E quando as pessoas não conseguem entender esses princípios, a tendência delas, a mentalidade delas é para a carne. Porque como a alma delas, a mente delas e o coração delas não se inclinou para a justiça da fé, acontece o que Paulo diz em Coríntios também. Aqueles que têm a mentalidade da carne cogitam para as coisas da carne. Os que têm a mentalidade no espírito cogitam para as coisas do espírito. Então, quando a tua mente é revestida pelas coisas do Espírito, para a justiça da fé, que você busca evoluir na comunhão com Deus, você vai sempre cogitar para as coisas boas.
Por que muitas pessoas estão aí fora dizendo, eu não consigo mais, por mais que eu tente, eu não consigo estar na igreja, eu não consigo vencer os meus pecados. Elas nunca lutaram de fato com as armas de Deus. Elas lutaram com as armas da carne, com a justiça da lei. Eu vou tentar ser melhor, eu vou tentar mostrar para o pastor, para os irmãos. Claro que vai cair. Você não tem que tentar mostrar nada para o pastor em primeiro lugar, não. É no átrio interior. Servir a Deus no Espírito. Buscar se alimentar da palavra. Buscar aprender a estar sós com Deus. A primeira coisa que acontece quando você busca estar sós com Deus, teu orgulho está sendo quebrado. Porque a humildade que a Bíblia fala, a humildade bíblica, é exatamente estar disposto a ouvir de Deus e obedecer. Obedecer a sua palavra. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Os humildes são aqueles que lhe obedecem. Quando você vai para o lugar secreto, para o seu lugar de oração, quando você tem um tempo para estudar, para orar, você está começando a sacudir toda a estrutura de orgulho que você herdou do seu velho homem, da semente do seu pai, da sua mãe, dos avós. É uma semente que nós herdamos, o orgulho do pecado. E essa semente é destruída pela semente corruptível da palavra. Quando nós nos colocamos a obedecer, quando nós nos colocamos a crer e a fazer o que Deus quer, então nós dizemos para Ele, estou tomando uma postura de humildade. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quando eu estou humilhado debaixo da poderosa mão de Deus, eu estou dizendo, Pai, eu estou aqui para te ouvir e eu vou obedecer o que você falar. Não é importante só orar muito. Orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. É importante também obedecer. Deus já falou a muitos que não obedeceram e Deus parou de falar. Então, a questão não é só orar muito. A questão é obedecer o que você vai ouvir quando você ora. E quando você ouviu, eu vou obedecer. Vem mais palavras, mais portas serão abertas e mais vitórias você vai ter da parte de Deus. Amém? Então eu deixo essa palavra com vocês. O desejo do meu coração é que você aprenda, é que você cresça, é que você seja o melhor cristão da sua igreja, da sua família, da sua cidade, do seu país. O cristão que mais honra a Deus. Eu não quero ser o cristão, o pastor mais conhecido, mais famoso, mais rico, e o meu nome está no outdoor. Não, amados. Eu quero ser reconhecido pelos céus como alguém que obedece mais do que os outros, alguém que honra a Deus mais do que os outros, alguém que está pronto a obedecer mais do que os outros. Esse é o maior galardão. Aqui não. O galardão daqui é ser reconhecido pelos outros. O galardão de Deus é lá. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus, e o Espírito Santo te fortaleça a vencer as paixões, a vencer tudo que aquilo dentro de você que é contrário. Conheça a Deus. Busque o conhecimento de Cristo, pois para isso você foi alcançado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e domingo nos vemos no grande culto de Santa Ceia. Amém? Eu faço um pedido, vamos multiplicar os inscritos no nosso canal, para que a gente possa fazer essa aula em casa, toda quinta pelo YouTube. Vamos alcançar os mil inscritos. Vai na tua lista de contatos no WhatsApp e manda lá e diz assim, pastor, amado irmão, amigo, amiga, se inscreve aí, dá uma força no nosso canal, precisamos chegar a 1000. Ele vai e se inscreve. Chegou a 1000, fica melhor para a gente, amém? Convida o máximo de pessoas do seu bairro, da sua cidade, de outro estado que você conhece, para nos acompanhar no nosso culto de Santa Ceia. Vai ser tremendo, vai ser lindo, amém? O nosso culto de Santa Ceia, que foi gravado aí um mês atrás, um pouco mais de um mês, foi o recordista, chegou a quase 800 visualizações. Eu acredito que nós vamos quebrar esse recorde domingo, vamos chegar a 1000 visualizações, amém? Que Deus te abençoe em Cristo, e a minha oração é que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça seja com teus filhos e filhas, que eles sejam cheios do Espírito, manifesta na vida deles o teu poder e que eles encontrem grande graça no átrio interior, para que eles possam viver uma vida de vitória no todo-poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até domingo.